Então, agora o caso 2, que é a aleta de comprimento finito com convecção na ponta, né? Então, ao invés de ser uma aleta de comprimento infinito, nós temos o comprimento da aleta igual a L, né? E nessa condição, naquele ponto x igual a L, nós temos uma condição de contorno de convecção, né? Uma condição de contorno dita mista, em que é aplicado um coeficiente de convecção HE. Tá? Eu estou colocando HE aqui só para diferenciar do H que ocorre na superfície lateral, na maior superfície da aleta, certo? Ali na pontinha nós temos um H que a princípio é diferente, né? Então notem que o fluxo de calor aqui, né, aplicado na lei de Fourier, ele é igual a um H vezes a diferença de temperatura, mais a diferença de temperatura com base na temperatura na ponta, em x igual a L, tá bom? E aí, aplicando as variáveis θ e x adimensional, nós temos que essa equação se reduz a essa expressão aqui, tá? Eu acho que está faltando um sinal de menos aqui, tá, pessoal? Tem que atentar para isso daqui, tá? Tá faltando um sinal de menos aqui. Eu acho que a resolução está correta, mas depois eu conserto esse sinal de menos ali, tá? Ou vocês consertam nas notas que vocês fizerem, tá bom? Eu vou consertar mais ali na frente. Então, dθ dx em x igual a 1 é igual a menos bio, e eu estou chamando esse bio de bio asterisco, né, só para frisar aqui que é um número de bio diferente, vezes θ em x igual a 1, tá? Onde o bio asterisco é o HE vezes L sobre K, tá? Sendo que esse K, só para frisar, é o K do sólido, tá? Então, nesse caso de convecção na ponta, é mais conveniente trabalhar com a equação 4b, que é aquela escrita, estou subindo aqui, em função das funções trigonométricas hiperbólicas, tá? Então, nós vamos trabalhar com a equação 4b e aplicar as condições de contorno. Então, em x igual a zero, nós temos que o θ é igual a θb, e isso dá a constante C4 igual a θb, uma vez que, voltando lá na equação, para x igual a zero, né, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, e nós temos o C4, portanto vai ser igual ao θb, tá? Descendo aqui, tá? E aí a condição de contorno convectiva ela é um pouco mais complexa porque nós temos que derivar e aplicar a condição de contorno, certo? Então isso aqui seria o dθ dx, né, em x igual a 1, esse primeiro termo aqui, que é igual a menos bio vezes o θ, mas aí o menos passando para o lado esquerdo do sinal, ele fica com sinal de mais. Então eu acabei recuperando o sinal consertando, melhor dizendo assim, né, o sinal nessa linha aqui, tá? Nessa expressão, tá certinho, tá? Então vocês, por favor, consertem aquele sinal, tem um sinal de menos ali em cima, tá bom? Então, o nosso C3 fica essa expressão aqui, né? É uma expressão tanto quanto comprida, né? Mas tudo bem. E aí, substituindo o C3 e o C4 na equação 4b e usando as propriedades das funções trigonométricas, né, hiperbólicas, nós temos esse perfil de temperaturas aqui. Já é um perfil adimensional porque é o θ que tem dimensão de temperatura dividido pelo θb, tá? Então é o perfil adimensional, tá? De temperaturas, que é essa nossa equação 6. Aí nós, fazendo o mesmo procedimento para o caso 1, né, ou seja, calculando a taxa de transferência de calor na base, né, da aleta, porque aí essa taxa de transferência de calor na base vai ser o calor perdido por convecção na periferia da aleta, mais o calor perdido por convecção na ponta, né, nós temos isso daqui, certo? Então, tomamos a diferencial com relação a x desse perfil de temperaturas θ de x aqui, né? E aplicamos ele em x igual a zero, então vocês vão ver que vai dar
esse θb vezes esse quociente aqui, né? E o K vezes A, e aí tem a dimensionalização e tal aqui, né, do X, vai dar essa expressão para o cálculo da taxa de transferência de calor. Tá? E o caso 3, né, ou um subcaso do caso 2, seria uma letra com um comprimento finito, né, L, porém com a ponta isolada. Tá? Isso é diferente da letra infinitamente longa. A letra tem um comprimento finito, mas a sua ponta ela é isolada termicamente. Tá? Então, a partir da equação 6, né, é fácil chegar nessa equação 7, que vale para a letra com a ponta isolada, simplesmente atribuindo o valor zero ao número de Biot. Certo? Se eu atribuir o valor zero a esse número de Biot asterisco aqui, né, esse cara vai zerar e eu vou ficar só com esses dois termos aqui, certo? O quociente desses dois termos. Tá? Tá? A gente poderia resolver a equação diferencial de novo, né, com a condição de contorno de isolamento térmico ali na ponta, mas a partir da solução zerando o Biot, dá na mesma. Tá? E da mesma forma, a taxa de transferência de calor vai ser essa expressão aqui, ó, né, zerando o Biot, eu vou ficar com seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, que vai dar a tangente hiperbólica de ml, certo? Tá? E esse fator aqui continua igual, tá? E tá certo? Então, esses foram três situações, tá? Três situações interessantes ali, né? Três situações dignas de nota, tá? Agora o que a gente faz é avaliar algumas definições e alguns procedimentos interessantes do ponto de vista prático, de aplicação de aleta, certo? Então, a primeira delas é a identificação da aleta de seção retangular que consiga cumprir o seu propósito, mas com a mínima quantidade de material, certo? A mínima quantidade de sólido, né? E há várias formas de se otimizar aletas, né? Dependendo de várias funções objetivos. Por exemplo, eu posso querer otimizar uma aleta que tenha, como está sendo colocado aqui, o menor volume possível para um determinado requisito de taxa de transferência de calor a ser dissipada, por exemplo. Eu posso querer minimizar a geração de entropia, por exemplo, né, tá? Ou eu posso querer minimizar a potência de bombeamento do ar através daquele feixe de aletas, né? E por aí vai, tá? Então, nesse caso, vamos considerar uma situação mais simples, né? Vamos considerar que a aleta tem a ponta adiabática, que são essas condições, essa equação 8 aqui, né, para a taxa de transferência de calor. Então, nesse caso, a aleta tem seção retangular, então o perímetro é aproximadamente igual a 2b, e a área da seção transversal é b vezes delta, né? E aí a equação 8 ela fica da seguinte forma, simplesmente substituir, né, a área da seção transversal e o perímetro aqui, tá? E mais ou menos ali na década de 40, se não me engano, né, quando essas análises foram feitas, década de 40 do século passado, né, nós podemos nos deparar com a seguinte proposição, né? Esse autor, o Schmidt, ele afirmou o seguinte, que as dimensões de aletas mais favoráveis são obtidas, né, quando eu quero identificar a aleta com menor material, menor quantidade de material. São obtidas quando o quociente QF sobre θB, né, ou seja, a taxa de transferência de calor pela temperatura reduzida na base, atinge um máximo para uma determinada quantidade de material na aleta, certo? Que é proporcional ao produto L vezes delta. Tá? Então, as dimensões mais favoráveis são obtidas quando
o produto QF sobre θ atinge um máximo, certo? Tá? Então tem o máximo QF para um mínimo θB, certo? Para uma certa quantidade de material. Então, nós tomamos a equação 9, né, que é a equação da taxa de transferência de calor, com respeito a... tomamos a diferencial da equação 9 com respeito a delta e igualamos esse resultado a zero, certo? Tá? Admitindo que o coeficiente de convecção, o K e o produto L vezes delta são constantes, tá bom? Então, eu quero identificar as dimensões, né, mantendo a mínima quantidade de material possível para a máxima taxa de transferência de calor. Tá? Então, essa diferencial da equação 9 com relação a delta igualando a zero nos dá essa igualdade aqui. Tá? Nos dá ml igual a 1/6 de seno hiperbólico de ml. Tá bom? E aí nós vemos que essa equação 10, né, ela é satisfeita quando o ml é igual a 1,4192, certo? Tá? Então é só tomar essa equação aqui, né, e fazer a diferencial dela, tá? Retomar o ml ali, em função dessas variáveis e fazer essa operação diferencial, tá bom? Então nós vemos que essa equação é satisfeita quando ml é igual a 1,4192. Isso significa que esse argumento aqui, né, peço desculpas aí, esse argumento aqui é igual a 1,4192, porque aqui é o m e aqui é o l, tá? Ok? E aí então, para terminar aqui, né, agora é só álgebra, basicamente, né? Então, isolando 2H sobre K delta, 1,4192, então o delta sobre L é 2 sobre 1,4192 ao quadrado, HL sobre K, ou esse número dá 0,993, tá? E aí nós vemos que a temperatura na ponta da aleta nessa condição é dada pela equação 7, né? Que é a equação para o perfil de temperaturas. Então nós tomamos o x, né? E colocamos ali o x igual o x chapéu igual a 1, certo? Então seria cosseno hiperbólico de ml vezes 1 menos x, esse 1 menos x vira 1 menos 1, cosseno hiperbólico de 0, cosseno hiperbólico de 0 é 1, né? E o 1 fica aqui no numerador. Então fica 1 sobre cosseno hiperbólico de ml, que dá 0,457. Tá? Então essa relação acima acaba sendo um teste, né, para verificar se para um dado L, né, desculpa, é um teste se ou não, né, um dado L é o comprimento ótimo medindo se a temperatura na ponta, né, e a temperatura na base. Então, se eu meço a temperatura na ponta e meço a temperatura na base para um dado L e a relação entre as duas é 0,457, significa que aquelas dimensões são ótimas do ponto de vista de taxa de transferência de calor por temperatura, tá? Que era a condição do Schmidt, tá bom? Então vou fechar esse clipe aqui para a gente poder passar para o outro, tá?